Está de volta à Comissão Executiva, estamos a falar do setor financeiro, são comentadores desta edição António Neto da Silva, empresário e economista, Raul Marques, economista, Paulino Brilhante Santos, jurista, e também Vítor Scária, professor universitário do ISEG. António, um dos problemas que já vimos há pouco, embora pela rama, tem a ver com a desalavancagem do setor financeiro. Esse dinheiro está na economia, ou deverá estar. O problema é que os bancos vão ter de o tirar e a questão é como é que as empresas, o Estado, os particulares, vão viver com menos crédito aqui para a frente. A situação é terrível. Há aqui coisas que eu vou ter que dizer, alterar-lhe aqui um bocado o sentido da sua questão, mas queria dizer-lhe desde já o seguinte. Os bancos neste momento estão postos perante uma situação terrível, que é, eles são obrigados a fazer um corte transversal de um determinado montante, à contabilista, portanto, é-lhes imposto, e depois chegam à seguinte questão. Vamos imaginar esta situação, que é uma situação real, mas vamos imaginá-la. Vamos fazer de conta que é imaginada. Os bancos têm que cortar, por exemplo, 20% no crédito que está concedido. E imagine que tem uma empresa que lhes deu colaterais, como colaterais, terrenos. Terrenos que valem muito mais do que aquilo que foi o empréstimo, mas que, no atual momento, não são vendáveis. Não se podem vender. Então o banco tem que ver se corta 20% do crédito concedido àquela empresa, ficando eventualmente com terrenos como colateral. Os terrenos têm depois custos, que é preciso pagar impostos sobre os terrenos, etc. E não lhe aportam dinheiro, ou seja, não resolvem o problema da liquidez. Bom, então vamos supor que metade das empresas, vou ser muito otimista, metade das empresas é muito boa, sólida, a outra metade é má, e está neste grupo de que eu estou a falar. Então os bancos, que não podem cortar naqueles 50% de empresas más, porque senão ficam com as coisas nas mãos e não resolvem coisa nenhuma, vão ter que cortar 40% nas empresas boas. O que significa que as empresas boas se vão tornar empresas más e, portanto, dão cabo da economia do país. É preciso, portanto, neste caso, criar uma situação em que, por exemplo, a construção civil, neste momento, está com um problema grave. Há concursos. As empresas de construção civil precisam de garantias bancárias. Nenhum banco dá garantias. O banco não dá garantias. Então, como é que as empresas respondem aos concursos? Então, vamos lá modificar os concursos e esquecer as garantias. Mas é preciso fazer alguma coisa. Isso acontece no setor exportador também. Estamos aqui com um problema de pescadinha de rabo na boca que destrói completamente a economia. E como é que se resolve essa situação? As medidas têm que ser aplicadas de uma forma inteligente. Têm que ser aplicadas de forma inteligente. Deveria haver alguma folga. É preciso haver tempo para definir prioridades e resolver estas questões de financiamento. A Confederação da Indústria Portuguesa faz o seu congresso depois dia 17. Quinta-feira. O tema central daquele congresso é precisamente o financiamento da economia. Eu lembro-me que na altura era diretor da CIP, eu trabalhava na CIP, não era, agora sou vice-presidente da Assembleia Geral da Confederação, mas na altura eu trabalhava, era o diretor responsável pela região norte. Nós metemos 40 mil empresários, ali no início de 1980, da década de 40 mil empresários no Palácio de Cristal no Porto, e fizemos tremer o governo. É evidente que a situação agora é diferente da de 80. Até porque o Governo já está a tremer há muito tempo. Mas é preciso terem atenção que a Confederação da Indústria Portuguesa, que hoje representa, tem começado a AIP e a AEP, hoje representa de facto 100% dos empresários portugueses, faz um congresso que não faz há muitos anos sobre... Não é para atirar com o Governo abaixo, não, financiamento da economia. Porque a economia está completamente constrangida. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu prometi no início que tinha que sair um bocadinho do quadro destes debates, tentando fazer outra coisa, que é o seguinte. Os meus colegas de debate levantaram aqui problemas fundamentais que estavam, cada um deles, para muitos outros debates. Mas há aqui, o Vítor, por exemplo, disse que havia ignorância das causas e das soluções. E, de facto, é preciso ter em conta que nós estamos numa situação em que esta crise financeira é apenas uma coisinha muito pequenina. É mais urgente, mas é uma coisa pequena. Nós temos um problema gravíssimo nós temos um problema gravíssimo de conter o crescimento dentro dos limites que permite ao planeta refazer os seus recursos. O planeta consegue refazer os recursos, mas não é aos ritmos a que nós andávamos a crescer todos, inclusive aos chineses e os indianos. Aí nós precisávamos de 4 planetas, os estudos estão feitos. Portanto, isto não é blá blá de verde. Eu sou um liberal, como toda a gente sabe, e conhecem-me todos há muitos anos. Eu sou um liberal.
Mas ser liberal não significa que eu tenha que ser obrigatoriamente estúpido e burro. Quer dizer, um liberal também pode ser inteligente e ver as coisas como elas são. E não é possível continuar a crescer aos ritmos que se tem crescido. A crise em que nós estamos é uma crise ideológica, porque qualquer pessoa, todos nós, eu também, eu para me controlar neste desejo de crescimento contínuo, tenho que fazer muito esforço. Porque aquilo que está nos meus genes e que me foi ensinado desde os bancos da Faculdade de Economia foi crescimento contínuo, crescimento contínuo, crescimento contínuo. E esse paradigma mudou. Ai, tu não tens crescimento, tu não consegues que a empresa cresça continuamente, és um falhado, rua, outra administração. Mas é isso que tu, diretor de banco, não conseguiste fazer aumentar o crédito em não sei quê, não levas os teus milhares, pá, que devias levar como prémio, pá. Portanto, tens que fazer crescer. Há um banco. Eu tenho um caso com o meu próprio filho, que na altura não tinha rendimentos nenhuns, nem coisa nenhuma, pá, nem bens. O meu próprio filho, aqui há alguns anos atrás, foi assediado, pá, todas as semanas, mais que uma vez, por um banco que tem hoje as suas ações a quase zero. Assediado, porque lhe queriam emprestar 10 mil euros. E o miúdo dizia, não quero. Um dia acordou bem disposto e disse, ok, passem para cá, isso foi comprar uma moto. Acabou por fazer um bom Mas negócio. ele não tinha nenhuma condição de pagar. Pelo menos a moto não desvalorizou muito. Esta questão é uma questão central, Rui. É uma questão central. É a questão, o paradigma mudou no mundo. Não é possível continuarmos com crescimento contínuo. Então, deixa-me Nós temos pegar que na sua ideia. refazer a questão ideológica, porque tudo isto que estamos a passar hoje é uma consequência, precisamente, dessa ideologia que está presente em nessa todos mudança nós, de paradigma. e em mim também. Da crise de Raul dívida Marques, também. quando nós olhamos para aquilo que era há 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, a perspectiva que um banco tinha ao ter dívida soberana. Era um ativo praticamente sem risco, é isso que nós aprendemos nos manuais, e era essa a lógica dos mercados. Hoje, ter dívida soberana é um drama para os bancos. Como é que se gera um banco nesta situação? Não sei, de facto, isto aconteceu tanta coisa, Rui, no último ano e meio, 2 anos, de facto já tinha um bocado de dificuldade em situar-me como é que era o mundo há um ano e meio, 2 anos. Mas já é que envelhecemos muito nestes últimos tempos. Porque aconteceu tanta coisa que já quase não me lembro. Mas a realidade é que isto parece-me que eu já lá vou e pegando pelo lado da crise da dívida e pegando ali um bocadinho no que o António dizia, vamos lá ver, neste momento aquilo com que o mundo ocidental, eu penso que um grande problema com que estamos confrontados, um dos lados digamos, o lado do crescimento e, portanto, qual é que é? Por um lado, não se pode crescer demais, mas por outro lado também convém crescer alguma coisa. E em Portugal é um dos problemas enormíssimos que nós vamos ter nos próximos anos, é que convém crescer alguma coisa, porque senão estamos muito mal. E depois temos, de facto, um problema em que no sistema financeiro, e depois tem o sistema financeiro, é de facto o espelho daquilo que é a economia, nós temos neste momento um problema que em 2014 temos que o rácio, digamos, dos empréstimos que os bancos concedem à economia a dividir pelos depósitos que captam, tem que passar dos 150% a 160% em que estavam a final de 2010 para 120%. E, portanto, isto em números, pondo isto em números, significa, em números muito redondos, quer dizer, depende, obviamente, do numerador e do denominador. Ou seja, é preciso tentar, e essa parte até tem corrido bem, tentar que o denominador, que é os depósitos, subam, e Portugal é, digamos, dentro daqueles países do dito sul da Europa, é aquele onde de longe as coisas têm corrido melhor. Portanto, nos últimos 12 meses, a banca portuguesa captou cerca de 11 mil milhões, em números redondos, 11 mil milhões de euros de depósitos, ou seja, por aí correu bem. O problema é que isso não chega, até porque isto tem um certo limite, parte disto também foi feito e conseguido à custa de redução noutros instrumentos, tanto certificados de aforro, fundos de investimento, PPRs, de capitalização, etc. A poupança líquida aumentou muito pouco, portanto, melhorou ligeiramente, mas continua a cifrar-se de uns exíguos 9%, 7, 8, 9% do produto. E, portanto, temos um problema que é que o numerador, que é aquilo que os bancos emprestam à economia, vai ter que baixar dos tais 150%, 160% para 120%. Pondo isto em números e, portanto, assumindo um cenário razoavelmente benigno na evolução dos depósitos, os últimos números que eu tenho visto apontam para baixar esse estoque de empréstimos à economia em 25, 30, 35 mil milhões de euros, ou seja, ajudando a pôr isto em contexto, 15 a 20% do produto interno bruto. E, portanto, nós temos aqui vários problemas e daí é que parece-me que seria útil ter um pouco mais de tempo para fazer esta desalavancagem, porque é este ritmo numa economia que em Portugal provavelmente não vai crescer, portanto nós temos já as perspectivas para 2012,
2013 podemos estar aqui um bocado a discutir, mas quer dizer, até 2014 vamos estar num contexto em que a base, que é a criação de riqueza por parte da economia portuguesa, vai ser ou nula ou muito provavelmente negativa. E, portanto, como é que se consegue fazer isto sem dar cabo da economia portuguesa, assegurando o financiamento quanto basta à economia portuguesa? Porque depois, se existe, eu acho que a banca portuguesa tem revelado uma solidez e uma capacidade de resistir. Portanto, na primeira fase, em 2007, 2008, na crise financeira excelente, a banca portuguesa começa a sofrer quando, de forma simplista, o problema de crise financeira alastra para uma crise económica e agora para uma crise de dívida soberana. E, acima de tudo, naquilo que o Rui dizia, que é as coisas ficaram agora um bocado viradas ao contrário, porque aqueles ativos ditos sem risco, ou seja, neste momento, perdoem-me a expressão, mas a banca é um bocadinho levar a pancada a todo o lado, porque estamos, no caso da banca portuguesa, nomeadamente, sem acesso aos mercados, portanto, sem acesso a dito funding, permite-me o jargão, com um problema de economia que está em recessão e, portanto, com os efeitos que isso daí resultam em termos de mal parado, e, em cima de tudo isto, com o problema de que aquele ativo dito sem risco ou com menor risco, agora também tem muito risco e faz com que seja necessário reforçar de uma forma colossal os capitais dos bancos. Portanto, de facto, hoje em dia não é fácil, mas é preciso, não é fácil gerir bancos neste contexto. O problema é que gerir bancos é também gerir a forma como os bancos impactam sobre a economia nos próximos anos. Isso é que é preciso construir um simulador de gestão de banco, era difícil conseguirmos, portanto, as variáveis. É difícil e seguramente com um desfibrilador ao lado para os gestores, com certeza, terem disponível. Paulinho Brilhante Santos, quando olhamos para esta questão dos defaults, das falências, verificamos que há muitas empresas e muitas famílias a falirem. A questão é que os bancos não querem ser, obviamente, donos de casas e terrenos, como o António Neto Silva dizia, e, portanto, o negócio dos bancos é outro. Como é que vão gerir esta ponte entre a situação atual e um futuro que esperamos que seja melhor? Pois, esse é que é o grande problema, sobretudo ao nível do crédito à habitação e do crédito em geral, garantido por garantia real, por bens imobiliários. Eu penso que tem que se encarar esse problema de uma forma muito criativa e penso que tem que se encarar isso através da criação de mecanismos, nomeadamente de fundos de investimento imobiliário, com uma forte componente na reabilitação urbana e na promoção do arrendamento. Augusto Mateus fez uma sugestão... Isso é absolutamente indispensável, porque sem isso os bancos não vão sobreviver a essa carga do mal parado no crédito imobiliário. Paulino, dizia que o ex-ministro Augusto Mateus defendia há poucos dias que uma das soluções era exatamente criar um fundo, cerca de 8 mil milhões de euros, e colocar aí aquilo que é o património imobiliário que os bancos têm neste momento, nomeadamente mal parado, que resulta de situações de mal parado. Parece-lhe que era uma solução que podia servir de ponte para resolver esta questão. Sabe, eu não acredito muito em soluções tipo megafundos. Isso é uma solução a consultor, salvo o devido respeito pelo professor Augusto Mateus, isso é a típica solução a consultor, não é? O megafundo de 8 mil milhões. Eu pessoalmente acho que se tem que ir para soluções institucionais e soluções de mercado. Um megafundo de 8 mil milhões não é uma solução de mercado. Eu acredito em soluções de mercado. Eu acredito que na criação de veículos de mercado, portanto, fundos sim, mas fundos colocáveis e vendáveis no mercado. Não num megafundo de 8 mil milhões. E que podiam absorver esse património. 8 mil milhões, isso é uma coisa, é tipo elefante branco, não é? Quer dizer, isso não é uma solução de mercado. Quer dizer, à primeira vista, não conheço o projeto nos seus contornos e posso estar a ser injusto a criticar levianamente a ideia, mas se a ideia é um megafundo de 8 mil milhões, eu estou contra. Não, é que os ativos, vamos lá ver, eu também não sei, com toda a franqueza, não sei quais os contornos exatos do que o professor Augusto Mateus levou a propor isso, mas a realidade é que a banca portuguesa, que do lado, repito, do lado do passivo, ou seja, do lado dos depósitos, tem estado a conseguir bastante bem, digamos, os seus objetivos, muito melhor do que seja a banca italiana, espanhola e muitíssimo melhor do que aquilo que se tem verificado
na Grécia ou na Irlanda, mas a realidade é que vai haver um problema com estes números que eu apontei nos próximos anos, que é de arranjar forma para que a banca possa, de facto, voltar a emprestar e financiar a economia. Eu não sei se é dessa forma, não sei se, como outros têm inventado, se pode passar por as questões dos empréstimos ao Estado em geral, às empresas públicas em particular, digamos que estão a consumir uma parte importante, em alguns bancos, do estoque de capital disponível e de empréstimos, mas que de facto vai ser preciso pensar aqui em soluções, quer dizer, ou em alargar os prazos, como eu mencionava, ou em soluções que permitam gerir de uma forma mais eficaz o lado do ativo dos bancos. Não estou a dizer que seja esse ou que seja outro, mas que é um problema que é preciso. Inclusivamente alguém um destes dias apontava a hipótese dos 12 mil milhões de euros que estão disponíveis para a tal recapitalização dos bancos, caso, digamos, fique ainda disponível uma determinada quantia, que parte disso possa servir para, digamos, resolver o problema que a banca tem de empréstimos a empresas públicas ao setor público. Parcerias privadas. Mas nós temos de distinguir as duas situações, ou seja, a meu ver, são dois problemas distintos. Nós temos o problema dos empréstimos dos bancos ao setor público, setor público no sentido lato, não é? Empresas públicas, CPs, Carris, etc., que hoje em dia é o chamado crédito mal parado público, chamo-lhe assim por uma liberdade literária minha, não é? O crédito mal parado público é completamente mal parado, não é? As empresas não têm qualquer hipótese de pagar aquilo, não é? Só fala-se em 18 mil milhões só das empresas de transportes, não é? Ou mais ainda, não é? Há alguns entre 18 a 25 mil milhões, portanto não há qualquer hipótese de pagar aquilo, não é? Isso é o crédito mal parado público, digamos assim. Depois temos outro problema, que é as parcerias público-privadas, algumas das quais também são particularmente ruinosas, não é? E isso é um problema. E eu estava a falar do problema do mal parado, que nem todo é mal parado, evidente, mas do mal parado ou do crédito de cobrança duvidosa, que nem todo será mal parado no stricto senso, em relação aos créditos imobiliários, que hoje pesam muito nos balanços do banco, onde os bancos já têm muitas casas que estão a ser devolvidas ou que estão a resultar, e isso são dois capítulos diferentes. Completamente diferentes. E que têm um segmento habitacional e que têm um segmento também de património de imobiliário comercial, não é? De terrenos, como disse o Dr. António Neto, e até de património industrial, etc. Não é? Vítor Scária, eu distingui as duas situações. Uma das questões que obviamente tem afetado muito os bancos tem a ver, a alteração de contexto tem provocado desvalorizações muito impressionantes nos ativos, nas ações, no imobiliário, em praticamente tudo que os bancos têm em carteira. Na dívida soberana, lá está, eram ativos considerados praticamente sem risco. A questão é que essa desvalorização provoca também problemas nos próprios bancos. Eles valem cada vez menos, obriga a terem capitais cada vez mais reforçados. Há aqui um duplo choque que a banca está a sofrer. Deveria haver uma solução mais global, eventualmente europeia, para que os rácios fossem repensados e houvesse aqui um prazo maior de proteção da banca e adaptação de banca a este novo cenário. Não sei se é preciso pensar prazos. Os economistas falham muitas vezes, mas por acaso alertaram em relação à parte das discussões de Basileia III, porque isso é um problema criado por Basileia III, que a questão do mark-to-market das carteiras dos bancos iria gerar precisamente coisas deste género. Iria gerar espirais de crescimento explosivo, mas também de recessão explosiva. Porquê? Porque basicamente eu tenho que estar permanentemente a fazer reforços de capital ou ficar com muitos capitais disponíveis em função da valorização das carteiras de ativos que seguem os preços de mercado. Eu acho que parte das questões podem ser, não é preciso mudar os prazos ou os rácios, se calhar o tratamento de um conjunto de carteiras, que nós temos perfeita noção de que são carteiras de investimento e não são carteiras de trading dos bancos, se calhar deviam ter um tratamento do ponto de vista de necessidades de capital completamente distinto. Mas isso era o que existia antigamente. Obviamente isso depois tem que ser sujeito a uma boa regulação, porque o que os bancos fazem, e a tradição antiga era, tudo o que eu detenho para ficar até à maturidade, por exemplo, é uma das discussões às vezes, como é que uma obrigação tem risco, porque eu posso ter que a vender antes da maturidade e por isso perco valor. Porque se em princípio ela for metida até maturidade, ela não tem risco, porque eu tenho um conjunto de cash flows, de fluxos financeiros, que vão sendo pagos todos os anos, todos esses períodos. Se um conjunto de carteira dos bancos fossem detidos numa lógica de carteira de investimento e não carteira de transação, se calhar não precisavam tanto de capital. E podia haver aqui alguma margem para fazer
há uma avaliação que houve, tanto quanto sei, houve algum tratamento dessa questão, mas podia ser uma forma de aliviar as exigências de capital aos bancos. Eu julgo, portanto, a resposta é, não sei se é prazos, é se calhar o tratamento que é dado a um conjunto de ativos que têm naturezas completamente distintas. Em relação à questão do fundo, prometo só voltar um bocadinho atrás, é assim, em 2009, no orçamento, essa questão foi lançada, os bancos não apanharam, porque a ideia é tentar estimular que os bancos tirassem dos seus balanços isso. É que só tirando dos balanços isso, é a tal possibilidade de deixar que o crédito disponível vá para os tais 40% de empresas que podem criar riqueza. E isso é um elemento fundamental, porque aquilo foi tratado, salvo fiscalmente, de uma forma bastante positiva. Os 8 mil milhões não quer dizer que seja um fundo, é o montante estimado de crédito que era preciso tirar do balanço dos bancos para aliviar bastante as suas condições de crédito. Pois era isso que eu estava a dizer, quer dizer, um mega fundo seria impensável, por isso é que eu disse. Não é? Vítor, uma última questão que lhe coloco tem a ver com o impacto de tudo isto naquilo que são fundos de muito longo prazo, os fundos de pensões. Hoje, a aposta em banca é uma aposta terrível, porque muito penalizadora, as outras empresas cotadas também, obrigações também, imobiliário também. Como é que alguém que gera um fundo consegue hoje garantir rentabilidades e, sobretudo, a sua sustentabilidade para pagar reformas no futuro? Parte da questão que aqui foi... A resposta que dei anteriormente é válida, por exemplo, é um caso típico onde o tratamento que é dado às suas carteiras de ativos é completamente distinto do que é dado nos casos das bancas, porque um fundo de pensões tem tipicamente um conjunto de ativos na sua carteira de aplicações que não são tratadas do ponto de vista de necessidades de capital da mesma maneira que são tratadas nos bancos. Parte das obrigações, como eu digo, neste momento, quem comprou dívida pública portuguesa a 6,47, que foi a última colocação que houve, é um excelente negócio. É um excelente negócio. Se não tiver que a vender e se tiver na lógica de ter cupons, tem um excelente negócio para pagar as pensões. O problema é quando tinham cupons a 2%, que aí é que não conseguiam pagar pensões sustentáveis. Vítor Scária, António Neto Silva, Raul Marques, Paulinho Brilhante Santos, foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva, que obviamente, e como se viu, foi escassa para tamanho problema e tamanha questão que está em cima da mesa, que tem a ver com o setor financeiro. A Comissão Executiva fica por aqui hoje, regressa amanhã, aproveite este dia.